Olá pessoal, tudo bem? Então sejam todos bem-vindos ao nosso grupo do desafio Inglês em 30. Então hoje a gente começa a nossa primeira videoaula, tá bom? Do nosso primeiro, do lado do PDF, tá? Tem a explicação gramatical e essa videoaula ela é um complemento daquela explicação, tá bom? Então vamos lá. O que você precisa saber do Simple Present? A gente está estudando no primeiro PDF o Simple Present. Então a gente usa o Simple Present para descrever a nossa rotina, para falar de hábitos que a gente faz ou até mesmo para falar de coisas que são verdadeiras. Essa é a explicação gramatical que você encontra na gramática, tá? Mas vamos ver mais na prática isso. Primeiramente, eu preciso que você saiba de duas coisas. Primeiro, em inglês, de maneira nenhuma a gente omite o sujeito nas frases. Então, a frase ela tem que ter o sujeito. Você lembra de cabeça quais são os sujeitos? Vamos lá. I, you, he, she, it, we, they. O que você precisa lembrar? I sempre com letra maiúscula. O you ele pode ser usado tanto no singular quanto no plural. Então, you, você, you, vocês. Depende do contexto daí. O he para masculino, o she para feminino. O it você usa para coisas, para animais, para coisas abstratas, enfim, algo neutro, não ser humano, né? O we é nós. O you de novo, porque é o plural do you lá de cima, que é o singular. E they, que pode ser o plural tanto de he, tanto de she e como de it. Tá? Então, se você estiver se referindo a alguma coisa na terceira pessoa, no plural, você tem que usar o they. Então lembre, a gente nunca omite igual a gente omite no português. A gente fala assim, tô cansado. No inglês você teria que falar, eu estou cansado. Né? Muito bem. Segunda coisa, a estrutura do inglês, ela sempre funciona assim. Sujeito, verbo. Sujeito, verbo, tá? Então você vai ter o sujeito para dizer quem que está fazendo a ação. E vai ter o verbo para descrever que ação que está sendo feita. E depois disso você vai ter o complemento da frase. Muito bem. Agora vamos então para o Simple Present. O que é e como usar. Eu já falei no comecinho, a gente usa o Simple Present para falar principalmente sobre rotina. Por isso que aí no seu PDF, o primeiro vocabulário que a gente está estudando é rotina. Você decorar esse vocabulário e conseguir expressar a sua rotina de forma mais automática, mais natural. Tá? Então vamos lá. Simple Present na afirmação. O Simple Present na afirmação é nada mais que um verbo mais um sujeito mais um verbo. Então, por exemplo, eu trabalho. I work. Você estuda. You study. Nós limpamos. We clean. Eles acordam. They get up. Sempre assim, tá? Mas e se você quiser se referir a he, she e it? Aqui que mora o perigo e muito aluno comete erro. Porque o sujeito he, she e it, eles são considerados a terceira pessoa do singular e existe uma frescurinha, eu gosto de chamar de uma frescurinha para eles. Você tem que lembrar que o verbo vai ganhar a letra S quando for he, she, it. Então, onde você fala I work, vai se tornar he works. Onde você falaria I study, vai se tornar she studies. Onde você fala I have, vai se tornar it has, por exemplo. Então você veja que a terceira pessoa não é igual dos outros sujeitos, tá bom? Então você precisa lembrar desse detalhezinho aí, tá bom? Mas é simples, no geral você conjuga qualquer verbo em inglês, basta que você lembre do som da letra S para he, she, it. Então vamos pegar um verbo aleatório aqui, call. Vamos pegar o verbo call, ligar. Eu ligo, I call. Você liga, you call. Ele liga, he calls. Ela liga, she calls. Nós ligamos, we call.
Eles ligam, they call. Tranquilo até aqui? Estão me acompanhando? Tá? Se tiver dúvida, não tem problema, a gente vai rever bastante coisa ainda. A gente vai falar sobre isso no WhatsApp, no Telegram e no próprio PDF tem mais mastigadinho aí para você também, tá? Então vamos agora para a parte negativa. Como você pode negar frases em inglês? Muito bem, então. Para você negar frases em inglês, você precisa lembrar de usar dois auxiliares. Por exemplo, eu trabalho, I work. Mas se você quiser falar eu não trabalho, você vai ter que usar o auxiliar don't. Então don't e doesn't são considerados os auxiliares para serem usados no simple present, na negação somente, tá bom? Então vamos lá. Eu não trabalho, I don't work. Você não trabalha, you don't work. Ele não trabalha, he doesn't work. Ela não trabalha, she doesn't work. Nós não trabalhamos, we don't work. Eles não trabalham, they don't work. Viu só? Você precisou usar aqui o don't e o doesn't para fazer essa negação. Detalhe importante que muito aluno erra. Como você já colocou o S no doesn't, por exemplo, he doesn't work, não é necessário colocar mais um S no verbo. Então, de maneira nenhuma você vai falar he doesn't works. Isso está errado, porque o S já está aqui no doesn't, não precisa desse outro S. Então você tira fora aquele S que a gente estava colocando na afirmação. E outro detalhe, é comum o aluno às vezes falar he don't, she don't. Eles vão te entender. Se você falar isso para um nativo, ele vai te entender, mas gramaticalmente está errado porque não está fazendo a concordância gramatical, verbal. Então não se preocupe, no comecinho você vai errar, no comecinho você vai cometer algumas pequenas gafes na gramática inglesa, mas nada que vai te impedir de ser entendido por nativos, tá bom? Muito bem, pessoal. Dando continuidade ao nosso estudo do Simple Present, como que você vai trabalhar agora com Simple Present fazendo perguntas em inglês? Talvez você já tenha estudado isso, mas é importante lembrar que em inglês as perguntas são feitas usando um auxiliar. No português isso não existe e para a gente é um pouquinho difícil de se acostumar com isso. Por exemplo, no português basta que a gente muda a entonação da voz e a gente já tem uma pergunta, mas a estrutura é a mesma. Você trabalha aqui? Em inglês, se eu falar you work here, eles usam. Não vou dizer que eles não usam porque eles usam. E às vezes eles não constroem a pergunta da maneira que a gente aprende nos livros. Mas é importante você lembrar como usar gramaticalmente correto e no dia a dia você pode... É igual aprender a dirigir, né? Você aprende da maneira certa e depois na rua você dirige do teu jeito. Então vamos lá, eu vou te ensinar da maneira certa. Você precisa de dois auxiliares, o do e o does, e eles vão na frente do sujeito. Então, por exemplo, you work é uma afirmação. Eu estou falando, você trabalha, you work. Agora, se eu quiser perguntar, do you work? Eu tenho que colocar esse do na frente do you. Então, do you work? They study. Eles estudam. Se eu quiser perguntar, eles estudam? Eu tenho que colocar o do they study? Do they study? E o does você vai colocar na frente do he e do she e do it. Então, por exemplo, vamos lá então, recapitulando desde o comecinho, usando o verbo work. Do I work? Do you work? Does he work? Does she work? Does it work? Do we work? Do they work? Beleza? Não tem muito segredo. Basta que você use o do e o does na pergunta. Não precisa usar o S para he, she. Somente na afirmação você usa aquele S. E pronto, você tem uma pergunta. Agora tem um detalhezinho aqui que muita gente se confunde. Na hora de responder. Por exemplo, você gosta de pizza? Do you like pizza? É muito natural o aluno falar assim, yes, I like. Só que a gente não pode usar o verbo like.
Você tem que usar o auxiliar do. Não faz muito sentido, mas é assim que funciona. Então, por exemplo, do you like pizza? Yes, I do. Ou então, no, I don't. Você mora em Curitiba? Do you live in Curitiba? Yes, I do. Ou então, no, I don't. E se for he, she? A mesma coisa. Does she work? Yes, she does. No, she doesn't. Does he study? Yes, he does. No, he doesn't. Does it rain? Yes, it does. No, it doesn't. Entendeu, gente? Tudo tá bem explicadinho aí na apostila. Dá uma estudada, tá bom? E agora a gente vai se concentrar um pouquinho no he, she e it, porque eu tenho uma coisinha bem importante para ensinar para vocês. Então, pessoal, vamos se concentrar agora no he, she e it, porque a gente tem que colocar o S no verbo, correto? Até aqui tudo bem, né? Só que como é que funciona esse S, na verdade? É só colocar um S? Não, não é bem assim. Infelizmente, você vai ter que decorar aqui uma regrinha gramatical. A regra diz que a gente coloca S no verbo, por exemplo, work, works, clean, cleans, talk, talks, call, calls e assim por diante. A gente coloca esse S. Só que e se o verbo terminar com as letras CH? Por exemplo, watch, watches. Veja que eu coloquei o ES. Finish, finishes. Fix, fixes. Que mais? Kiss, kisses. Então veja que para esse caso eu não coloquei o S, eu coloquei a letra E e a letra S. Por que, Daniel, isso acontece? Porque a regra diz que quando o verbo termina com CH, SH, X, O, para esses verbos você tem que colocar o ES. Um pouquinho. Na pronúncia você nem sente tanto, é mais na escrita mesmo, tá? E olha só esses verbos aqui, ó. Study, studies. Cry, cries. Try, tries. Opa, eu coloquei agora a letra I, E, S, 3 letrinhas no final. Por quê? Porque a regrinha diz que quando o verbo termina com o Y e antes deste Y tiver uma consoante, você tem que tirar esse Y e colocar essas 3 letrinhas, I, E, S. Mas olha só isso aqui, ó. Play, plays. Buy, buys. Não coloquei o I, E, S. Por que será? Porque esses verbos não tiveram uma consoante antes, eles tiveram uma vogal. E a regrinha diz que somente para consoante. Pessoal, em termos de gramática aqui do Simple Present, é isso que você precisa saber e lembrar. É lógico, na fala e na comunicação às vezes é difícil lembrar de todas essas regras. Por isso que você tem que conversar o máximo possível para que essas regras comecem a ficar reforçadas na sua mente e você comece a usá-las até mesmo sem perceber. Eu lembro que quando eu estava aprendendo inglês, eu falava she don't, cometia vários errinhos de gramática. E de tanto eu me policiar e tentar falar corretamente, hoje essas regrinhas elas fazem parte, eu não esqueço mais. Então, gente, essa foi a primeira aula. Estudem, vai ter exercício de áudio e ainda não acabou aqui não. Agora a gente vai para o próximo vídeo onde a gente vai falar sobre o vocabulário. Mas antes eu precisava que vocês entendessem essa estrutura gramatical, essas regras gramaticais. Então até daqui a pouco, até o próximo vídeo.